Graça e paz, irmãos. Salmo 133. Vamos ler juntos o Salmo 133, um salmo pequeno, 3 versos apenas, mas que tem muito a nos ensinar nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 133, onde faremos juntos a leitura deste texto. A excelência da união fraternal é o tema do Salmo. Salmo 133. Se achou, querido? Diga amém. Se não achou, diga misericórdia, que a gente espera. Estou vendo ali alguns falando misericórdia, então vamos esperar. Salmo 133, queridos, é um salmo de Davi. Um belíssimo salmo de Davi. Um salmo de romagem. E eu vou explicar já por que chama-se assim. Vamos ler todos juntos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor e a vida para sempre. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra acaba de ser lida. Nós acabamos de entoar 2 cânticos, 3 cânticos, ó Pai, que falam da nossa entrega ao Senhor, do desafio que é de entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, depender do Senhor, viver uma vida de excelência na Tua presença, não é fácil, Pai, somente pela ação do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós pedimos nesse instante que o Senhor nos permita ouvir a Tua voz e sermos, ó Senhor Deus, enchidos pela Tua palavra, Pai, para que possamos depender de Ti, dependendo de Ti, Senhor Deus, viver uma vida que Te agrada. Fala conosco nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Meu querido irmão que está aqui no templo e que me ouve pela rede social, preste atenção no que diz este salmo. O primeiro verso dele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A bondade e a agradabilidade são características de uma boa vida de união com Deus. Uma união que agrada a Deus. Por isso, o autor aqui deste salmo, Davi, o autor diz, no final deste salmo, termina este salmo dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Perceba uma coisa, meu amado irmão, o que agrada a Deus, de fato, é uma vida de obediência a Ele. Nós acabamos de cantar 2 cânticos que falam: eu te dou meu coração, dá-me um coração igual ao teu. Olha que desafio pedir isso a Deus. Pedir a Deus que faça o nosso coração ser igual ao dele é tirar o nosso coração do mundo, das coisas do mundo, e fazer com que olhemos de fato a vida na perspectiva de Jesus, na perspectiva da obra redentora de Cristo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando Deus se agrada do nosso comportamento vivencial, da nossa vida com Ele, voltada para obedecê-lo, Ele manifesta a sua bênção sobre nós. Se você quer saber como é que Deus te abençoa, basta olhar para a vida que você tem levado com Deus, que nós temos levado como comunidade, com Deus que nós temos desfrutado. A união é um mandamento divino, querido. Quando somos atraídos pelo Espírito Santo, quando somos salvos por meio de Cristo Jesus. Quem assistiu a mensagem do reverendo Roster ontem de manhã,
E se não assistiu, vá lá no YouTube da igreja, você vai assistir quando ele falou da união com Cristo, da união, da vida de união da igreja. Quando somos atraídos por Ele, a nossa vida agora não é mais nossa. Nós não pertencemos mais a nós. Nós nos pertencemos agora a Deus. Deus agora é o nosso dono, é o nosso Senhor. E esta união agrada a Deus. Uma união que é o mandamento de Deus, é o mandamento dele. Ele diz que nós devemos viver unidos. Preste atenção, ele não está pedindo. Ele não está apenas dizendo, se você quiser, viva em união. Não, é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus direta aos filhos dele. Vivam em união. Vivam em união. Esta unidade é o ponto de partida para o crescimento do povo de Deus e para o desenvolvimento saudável de uma sociedade cristã. O Salmo 133, que acabamos de ler, é parte de uma poesia hebraica, queridos, cuja mensagem incentiva o povo a manter a união diante da expansão e do crescimento de Israel. Este salmo muito provavelmente foi cantado na caminhada no deserto, quando o povo sai do Egito e anda até a terra prometida, 40 anos ali no deserto. Um dos cânticos que eles entoavam era o Salmo 133, que descreve que eles deveriam manter o foco, manter a unidade para poder chegar no alvo onde Deus queria que eles chegassem. Se você olhar para o Salmo, você vai perceber o que Deus fala, da forma como Deus fala com eles diretamente, usando verbos no infinitivo, no presente do infinitivo, viverem unidos, desce, no verso 2, ainda no verso 2, desce para, no verso 3, desce sobre, ordena o Senhor, vida para sempre. Deus está olhando para o futuro de Israel, e o futuro de Israel é viver uma vida santa na presença do Senhor. E é isso que Ele quer para a igreja dele também, para o povo dele, que vivam uma vida santa na sua presença. Os cristãos devem perceber isso. É uma advertência divina aqui, em que todos são convocados a viverem em união, em unidade, viverem juntos. Esse também foi o desejo, e é também o desejo de Jesus. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, quando ora ali em João, no capítulo 17, verso 11, ele descreve exatamente esse desejo. Olha, observa o que diz o texto: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, estejam unidos, assim como nós estamos. Jesus compara a união da igreja com a união da Trindade, a união dele com o Pai e com o Espírito Santo. Se nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a forma como eles estrategicamente desenvolvem esta unidade. Quando Deus prontamente decide fazer o homem, eles ali no conselho da Trindade Santa, eles dizem o que? Os três juntos: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eles concordaram da forma como deveriam fazer, e sempre concordam. E eles querem que isso seja exemplo e modelo para a igreja. A igreja não pode viver dividida, a igreja não pode subsistir com ideias diferentes e diversas, pensando em vários caminhos. O Senhor nos chama para servi-lo, o Senhor nos chama para sermos corpo de Cristo, e devemos assim comportar-se como corpo de Cristo, e devemos assim ter uma vida de unidade. Uma vida de unidade é o nosso tema nesta noite. Eu quero desafiar você, meu querido que me ouve, e vocês, irmãos que aqui estão no templo, a entender a importância de uma vida de unidade. A união que Deus nos propõe
primeiro precisa ser entendida como um mandamento de Deus, uma ordem direta divina. Ao lermos as instruções divinas sobre o tabernáculo, lá no contexto do Antigo Testamento, ali a gente já encontra a perspectiva de unidade que Deus apresenta ao seu povo. Vemos que o Senhor disse a Moisés assim: farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra. O tabernáculo passará a ser um todo. Presta atenção, querido. Êxodo 26 registra esse texto. O que Deus está ensinando aqui didaticamente? Que apesar de sermos individuais, pessoas individuais, nós podemos estar unidos com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo como igreja do Senhor. Assim como o tabernáculo, as cortinas foram presas por colchetes de ouro que brilhavam e mostravam a glória do tabernáculo, o Espírito Santo nos une também e mostra a glória de Deus através da nossa união do corpo de Cristo. Preste atenção nisso. Pois o tabernáculo somente funcionaria quando todas as cortinas estivessem unidas umas às outras. 5 cortinas serão ligadas umas às outras. E as outras 5 também ligadas umas às outras, diz Êxodo 26, verso 3. Juntar as cortinas com os colchetes significa unir as partes num todo. Num todo. Presta atenção nisso. Deus assim determinou que se fizesse para que o povo entendesse, a sua vontade, para que o povo entendesse o objetivo que Deus tinha ali, que o desejo do seu coração era que a igreja permaneça unida, permaneça junto. A união é um mandamento divino, querido, expressa por Deus em sua palavra. E nós precisamos obedecer este mandamento e ensinar nossos filhos a praticá-los com respeito e amor a Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso quando viermos à igreja. Lembre-se disso quando você trouxer a sua família à casa do Senhor para adorá-lo. Lembre sua família e lembre você mesmo que você está indo à casa de Deus para, junto com os irmãos, nos unirmos e cumprirmos o mandamento divino da adoração a Deus. É muito sério o que a palavra de Deus nos ensina neste salmo. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A união perfeita que Deus pede aqui neste salmo que pratiquemos, ela traz bênção para o povo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque a igreja deixa de ser abençoada. Muitas vezes nós não entendemos porque perdemos certas bênçãos, porque não estamos vivendo de fato como Cristo, como agrada a Deus. Perceba que o Salmo diz isso no verso 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É onde Ele ordena a bênção e a vida, aonde existe de fato união agradável a Deus. Uma vida de unidade depende de entendermos que é um mandamento de Deus vivemos unidos, mas também depende de entendermos que a união é um desejo do coração de Cristo. Cristo Jesus deseja que vivamos unidos. A unidade entre os discípulos estende-se a nós também. Observe o que diz João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós, Deus, Espírito Santo e Jesus, somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Qual é o objetivo de estarmos unidos a Cristo? Qual é?
Por que devemos estar unidos a Cristo? Porque Cristo tem prazer em ver-nos próximos dele. Qual é o objetivo de estarmos unidos? O objetivo é um só, para que sejamos aperfeiçoados, melhorados num mundo caído e perdido. O Senhor Jesus quer usar a sua igreja como exemplo de vidas transformadas e mudar o coração de muitas pessoas que estão aí fora, pela ação do Espírito Santo de Deus. Essa foi a oração de Jesus, e ela é confirmada também pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, 4-6, quando ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Melhor ainda entendemos quando lemos Atos 4:32, que diz: da multidão dos que creram, eram um o coração. Estavam unidos com um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso significa que no meio do povo de Deus, meu querido irmão, no meio do povo de Deus, as coisas funcionam bem se estiverem em um mesmo espírito. Ou seja, se houver unidade. Unidade de pensamento, unidade de palavra. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diz 1 Coríntios 6:17. Jesus quer que sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai e com o Espírito. Mas isso requer de nós uma visão correta do que Deus pretende com a unidade na igreja. Porque Deus quer a igreja unida, porque a igreja é forte quando ela está junto, quando ela ora junto, quando ela caminha junto, quando ela pensa junto, quando ela faz as coisas junto. A igreja se torna forte. Uma vida de unidade depende de entendermos que a união é um mandamento de Deus. A união agrada ao coração de Cristo, mas também uma vida de unidade depende de entendermos que a união acontece no desenvolver da vida cristã, no crescimento da igreja. É impossível se constituir povo de Deus sem união. A igreja é o corpo de Cristo, querido. É uma unidade orgânica. Como diz 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, nós somos um. Sem essa unidade, torna-se impossível realizar a obra de Deus. Atos 2, 44-47, descreve bem esta ideia. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Esse texto está em Lucas 11:17. Atos 2:44 descreve o crescimento da igreja, o segredo do crescimento de uma igreja. O segredo do crescimento da igreja primitiva. Se você bem lembra desse texto, o texto descreve que enquanto o povo orava junto, cantava junto, comia junto, estavam todos os dias orando e na presença de Deus, aprendendo a palavra de Deus, o Senhor fazia o quê? Dia a dia ele ia acrescentando os que iam sendo salvos. A união da igreja beneficia o mundo com a salvação. Preste atenção nisso, querido. Nós precisamos estar unidos para que o mundo seja alcançado pela palavra de Deus.
Preste atenção nisso, é muito sério. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa estar unida em um só pensamento e procurar manter este elo de união. Não deve haver divisão de pensamento, pois isso vai atrapalhar a obra de Deus. Para o apóstolo Paulo, o seu prazer ou gozo somente seria completo se a igreja estivesse unida. Ele descreve isso lá em Filipenses 2:2. Cada crente em particular, cada crente é um membro do corpo de Cristo. E este não pode estar em desarmonia. Imagina se o meu braço começar a querer fazer alguma coisa sozinho aqui agora. Se a minha perna começar a chutar. Se a minha cabeça começar a balançar sem eu coordenar isso. Como é que vai ser? O corpo, ele é conduzido pelo cabeça, que é Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja, é conduzido pelo cabeça, que é Cristo. Cristo diz o que o braço tem que fazer. Cristo diz o que o olho tem que olhar. Cristo diz o que a boca tem que falar. Cristo diz o que o ouvido tem que ouvir. Cristo diz para onde nós temos que caminhar. E assim nós devemos obedecê-lo. Na unidade, quando um é honrado, todos também são. Mas se um padece, todos padecem também. Meu querido irmão, você tem compreendido de fato o que é viver em unidade? O que é ter uma vida unida com Cristo? É mais do que cumprir rituais. É muito mais do que apenas ler a Bíblia todo dia. É muito mais do que orar ao Senhor. É ter uma vida de obediência e caminhada e dependência nas mãos do Senhor. É isso que o mundo precisa ver. O mundo está desesperado, as pessoas não sabem para onde ir. O desespero é tão grande que as pessoas estão se matando e matando umas aos outros. Como resultado de uma vida de unidade, nós entendemos então que a união é um mandamento, entendendo que a união é um mandamento divino, é um desejo que parte do coração de Cristo e que acontece no crescimento da igreja. O salmista aqui ilustra algo que era muito precioso para os sacerdotes. Aqui ele está descrevendo a forma como o sacerdote era ungido, antes de subir ao altar, antes de fazer o sacrifício, antes de entrar no templo para adorar ao Senhor. Derramava-se sobre ele o óleo da unção, o que representa esse derramar o óleo, como ele diz no texto, que corria pelas suas vestes, que descia pelas suas barbas, que o encharcava todo desse óleo. O que significa e representava isso? Esta representação mostra que Deus tem prazer em derramar o seu Espírito Santo sobre nós. E quer nos fazer, ou melhor, Ele quer nos purificar para servi-lo como lhe agrada. Para ele a união era como a unção derramada sobre a cabeça do sacerdote, que descia sobre a barba, sobre a orla, sobre as suas vestes. O sacerdote ainda hoje representa a figura da união do povo de Deus com Cristo. Era ele quem fazia o sacrifício, era ele quem levava até Deus as orações no altar, era ele quem cortava os animais, era ele quem entrava no Santo dos Santos, correndo risco de vida ali, para que Deus abençoasse o seu povo. Essa representação, querido, é minha e sua hoje. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos convocados por Deus para sermos sacerdotes dele, de anunciarmos ao mundo as boas novas de salvação, mas precisamos estar nas mãos do Senhor. A união traz bênção, traz vida. É o orvalho regenerando a existência do ser humano. Diz o Salmo 133, no verso 3, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Notem, o orvalho descia e cobria todo o monte.
Deus olhava para aquele monte, via o orvalho, o monte coberto de orvalho. E ali ele diz: está como eu quero. Eu me agrado agora deles. Ali ele diz: ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Querido, quando você estiver coberto pela mão do Senhor, quando a igreja do Senhor estiver coberta pela mão dele, ele vai se agradar e vai derramar as suas bênçãos. E vai derramar vida, não só para a igreja, mas vida para o mundo. Vai mostrar para o mundo vida. Finalmente, a união na igreja resulta em força, querido. Força essa provida pelo Espírito Santo do Senhor. Se você observar, ele diz aqui no verso 1, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí no verso 3, ele diz, ali ordena o Senhor. O Senhor é quem ordena, é o Senhor quem conduz a igreja, é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem salva e resgata. Nós somos apenas agradáveis a Deus, instrumentos agradáveis a Deus, mas a força vem do Senhor. O resultado é crescimento, o resultado é o propósito de Deus acontecendo. Estava sentado agora há pouco aqui no banco conversando com o reverendo Camargo e dizendo a ele: nós temos recebido muitos irmãos novos na igreja. A Igreja Unida tem recebido muitos irmãos. Desde a pandemia, nós temos recebido todos os anos muitos irmãos. Isso é sinal de que a bênção do Senhor e a vida estão aqui, queridos. Isso é sinal de que Deus está se agradando da igreja. Está agradando da forma como o povo tem vivido e buscado a Ele. Continuemos a fazer isso. Continuemos a buscar ao Senhor. Continuemos a agradá-lo. E as vidas virão. Os salvos se achegarão à casa do Senhor para adorá-lo. Que a unidade seja o desejo intenso dos nossos corações no meio do povo de Deus. Esse é o desejo dele para com o seu povo. A união deve estar presente em nós, não somente de lábios. O Salmo 133 enfatiza a unidade do povo de Deus em todos os momentos, porque assim o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em todos os momentos devemos estar unidos. A excelência da união fraternal está em mostrarmos ao mundo que, estando unidos a Deus, por meio de Cristo Jesus, e através da orientação do Espírito Santo, recebemos a bênção e a vida eterna para sempre. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu quero nesta noite, querido, desafiar você a buscar esta unidade. Uma unidade que vem de Deus. Uma unidade que agrada ao coração de Jesus. E uma unidade que gera vida, que gera movimento. Uma unidade que faz com que o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, manifeste o seu amor, a sua graça e receba a sua bênção. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor derrame sobre você a sua paz. Que o Senhor derrame sobre você o seu óleo santo, o seu espírito, para que você possa ser instrumento poderoso nas mãos de Deus e servi-lo como Ele quer que você o sirva e o agrade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você nesse momento e pela sua vida. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e pense um pouquinho em como tem sido a sua vida de fato com Deus. É uma vida que se preocupa com a unidade, é uma vida que se preocupa em agradar a Deus, é uma vida que está agradando o coração de Jesus, é uma vida que abre mão do seu desejo carnal para agradar ao Pai. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos uniu novamente a Ti por meio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, o seu corpo, sacrificado ali naquela cruz,
e ressurreto, mostra, Pai, que o Senhor venceu a morte. Mostra que o Senhor restaurou a comunhão do homem caído contigo. Todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que crê em Ti, viverá e viverá eternamente. É isso que o Senhor nos promete neste salmo, a vida eterna. E nós queremos esta vida eterna, por isso queremos continuar unidos ao Senhor. Independente do que o mundo falar, independente do que o mundo pregar, nós estamos unidos a Cristo. Nós somos corpo de Cristo e queremos de fato alcançar a vida eterna. Abençoa os meus irmãos que me ouvem agora, Senhor, aqui no templo e também pelas redes sociais. E desafia os seus corações a buscar cada dia mais a Tua presença, a buscar cada dia mais a Tua vontade, a obedecer mais ao Senhor, a entender que este mundo não é nosso, que nós aqui somos passageiros, mas que a vida que o Senhor nos promete é a vida eterna, é o prazer que vamos ter de viver na Tua presença para sempre. Pai, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja e continua, Senhor Deus, trazendo aqui os que estão sendo salvos. Agradecemos ao Senhor por esta noite, agradecemos por esse momento e por ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.